partir de agora, Lugar de Fala com Paola Fernandes. A visão feminina sobre o nosso dia a dia. Muito boa noite, tá no ar o Lugar de Fala desta quarta-feira. Mais uma vez estamos direto do nosso estúdio na Fena Doce, aqui pelas ondas da 91.9. Você também pode nos assistir pelo site radio10fm.com. Estamos de volta mais uma quarta-feira, trazendo história de mulheres, dando voz para contar o que as mulheres estão fazendo de incrível por aqui. E você pode interagir com a gente através do WhatsApp da Rádio 10 e também do nosso Instagram. Então, mande uma pergunta, faça uma interação pelas nossas redes sociais. Eu sou Paola Fernandes e até às 21 horas nós vamos juntos aqui batendo um papo super especial. E a nossa convidada dessa quarta-feira é Relações Públicas, CEO da Reverso Comunicação Integrada e diretora da Abrad, e também integra o Grupo Mulheres do Brasil, que atua como líder no núcleo de Porto Alegre. Ela é Tatiane Misetti. Muito boa noite, Tati. Seja bem-vinda ao nosso Lugar de Fala. Boa noite, Paola. Boa noite a todos os ouvintes. Já peço desculpas a minha voz aí de Fena Doce e também o meu físico aqui, né? Que eu não sabia que era filmado, mas Fena Doce é isso. Fena Doce é a raiz. Então vamos lá conversar hoje com vocês aqui na Rádio 10. Tati, exatamente. Nós estamos direto da Fena Doce. Hoje já finalizando quase a feira na última semana, né? E já que tu aproveitou para falar nesse assunto, tá cuidando da parte de comunicação da feira, traz para nós os números de doces, de pessoas visitando a nossa grande feira, que depois de 2 anos de pandemia, estamos de volta. A gente tem conversado sobre os números, claro que todos querem saber sobre os números, a gente divulga parciais, mas eu acho que primeiramente o mais importante de dizer é o sucesso da feira. Nós tivemos declarações de expositores de grandes vendas, assim, primeira vez, é a minha 6ª edição que eu vejo faltar doce cristalizado. Eu fiquei impressionada realmente, porque é um doce que normalmente não falta. Então, o pessoal tá feliz. Eu acho que as pessoas estão carentes de evento. A Fena Doce é um evento muito querido, muito esperado, é um evento que tem sentimento. Então isso fez com que acontecesse esse grande sucesso, né? E claro, nós já tivemos mais de 190 mil visitantes, já saíram mais de 1 milhão de doces. A gente faz sempre, são parciais no início da semana. E o pessoal me pede muito, mas é que a gente depende das doceiras, depende da de todo mundo trazer os seus números. Exatamente, mas certamente as excursões, o número de crianças, né, que nós temos a questão do projeto, que as crianças da rede pública, estadual, municipal, elas não pagam ingresso e ganham um doce e o ingresso pro parque, também batemos recordes. Então, o pessoal tá muito feliz, as doceiras felizes, e a gente fica feliz aí. E tu feliz em fazer um grande evento como esse na tua terra, porque tu és pelotense, mesmo que agora morando em Porto Alegre, né? Sim, a minha relação com a Zona Sul, às vezes as pessoas não sabem, eu fui pra Porto Alegre porque os meus pais se separaram e a minha mãe passou num concurso. Foi muito traumático a minha ida para Porto Alegre. Eu gosto muito de Porto Alegre, estudei lá, mas eu sou pelotense, nasci aqui, morei um tempo em Rio Grande também, então a Zona Sul tem meu coração, com certeza. Certo. E Tati, tu é Relações Públicas, também tem MBA, né, em Gestão de Projetos. Tu sempre gostou de atuar nessa área da comunicação empresarial? Foi algo natural que aconteceu. Eu achava que eu ia ser médica, não sei porquê. Aquelas coisas, né? De cursinho, e eu fiz um exame que tu faz de... Como é que eu chamo? Pra ver o que tu mais tem. Também me fugiu a palavra. Me fugiu agora. A palavra, com psicólogo, enfim. E deu a área... As aptidões, Isso, assim. E aí deu a área de comunicação. E comecei a pesquisar sobre comunicação. Aí eu não me... O que dentro dessa área tu poderias fazer? Exato. Aí eu não me imaginava nem jornalista, nem publicitária, mas eu não conhecia. Relações públicas sempre foi uma profissão um pouco confusa.
né? Que as pessoas não entendem. Explica para as pessoas o papel do RP. É isso que é engraçado, porque o RP, ele trabalha a estratégia de comunicação. Então, ele pensa de forma integrada. Então, a publicidade, ela trabalha com a propaganda, o jornalismo com a informação. E nós trabalhamos o todo. Então, não é que eu vou fazer a parte da publicidade nem a parte do jornalismo. Mas tu pensa as ações de forma integrada e trabalha com todos os colegas, que é o que a gente faz aqui na FenaDoce, né? Nós temos parceiros e trabalhamos todos juntos. E aí, eu descobri relações públicas, me apaixonei e fui fazendo, e acho que sempre que eu nasci para isso, porque eu adoro e nunca me arrependi e sou feliz na minha profissão. E como foi para os negócios nesses 2 anos de pandemia, sem eventos, que vocês também fazem essa parte dos eventos, como foi manter uma estratégia de atuação no mercado? Os primeiros 3 meses foram muito complexos, porque os clientes ligavam pedindo isenção, pedindo negociação, e todo mundo entrou muito em pânico, assim. Em função da ABRAD, que é a Associação dos Agentes Digitais, a gente se uniu muito e começou a entender da necessidade de ajudar as empresas nessa questão da tecnologia, nessa questão do digital. E aí nós fizemos algumas consultorias, né, de forma voluntária, e nessas consultorias o pessoal começou a perceber pessoas que não tinham teleentrega, nada no Instagram, nada no digital, vendiam na porta. E aí essa mentalidade começou a mudar com a pandemia. E aí depois, no nosso caso da comunicação, acabou que para nós até acabou sendo bom, né? A verdade é essa. Desenvolveu um outro caminho que as pessoas não estavam tão acostumadas, principalmente os microempreendedores, muitas vezes. Exatamente. E aí nós conseguimos modelar projetos para esse momento. Eu, por exemplo, eu fiz vários atendimentos que por 2, 3 meses eu dava uma bonificação ou até isenção para ajudar a pessoa a voltar a vender, a se reerguer e depois dar continuidade. Mas isso foi uma questão de feeling, que alguns empresários tiveram, outros não. E deu super certo, assim, porque foi a questão quem se uniu, quem ficou unido e quis unir forças mesmo. Pensar estrategicamente. Mas tiveram pessoas que se aproveitaram também da situação, que eu não concordo. Mas no nosso caso, graças a Deus, deu bem, assim, ficamos bem. Além disso, tu também participa do Grupo Mulheres do Brasil, é uma liderança no núcleo de Porto Alegre. Tu sempre lutou pelos direitos das mulheres ou com o tempo isso foi uma causa que tu foi te apropriando ao longo da trajetória profissional? Na realidade foi algo muito natural. Eu trabalhava num meio, né? Comecei a trabalhar em cursinho pré-vestibular e era um meio de muito assédio. E eu era muito jovem e eu não entendia que aquilo era assédio. Eu nem ninguém nos ensina, né? Quando a gente é pequena, adolescente, o que é um assédio, como tu te livrar de uma situação assim, ou de um abuso. As mulheres não aprendem isso. Exatamente. E eu era muito jovem, inexperiente, eu tava trabalhando e eu não entendia. E aí, com o passar dos anos, eu sempre trabalhei no meio de muitos homens, assim. Eu tive sorte, né? Eu tive chefes maravilhosos, respeitosos, mas encontrei também pessoas no caminho que não eram tão respeitosas assim. E aí, com o meu amadurecimento, eu comecei a entender mais sobre isso. Aí, essa parte de assédio era uma coisa, e outra coisa que eu não entendia. Por que eu sempre tinha que me provar mais? Por que quando chegava numa mesa de negociação, uma pessoa, um homem inexperiente que tava com terno já saía na minha frente? Porque o poder, ele tem cara de homem, né? E a mulher, ela precisa provar que tem credibilidade pra estar ali, que é capaz muito mais do que um homem. E muitas vezes ela vai ter o mesmo cargo, trabalhar até com uma carga horária maior, mas ela vai ganhar menos. Exatamente. E eu não entendia como isso operava. E aí eu comecei a pesquisar mais, a me envolver. E comecei a lutar sem ter bandeiras, no caso, né? Então, abrindo espaço. Necessidade. E aí eu chegava e me colocava nas reuniões. Eu sempre trabalhei muito com a comunicação para a tecnologia da informação. Então,
a presença masculina, ela é majoritária, já mudou bastante, mas ainda é majoritária. Então foi um bem desafiador. E aí, poucos anos atrás, Mulheres do Brasil entrou na minha vida. E a Luísa Helena Trajano, que todo mundo conhece, né, da Magazine Luiza, ela é uma liderança incrível. Ela é uma mulher maravilhosa. E ela construiu um império. Um império. E ela tem algo assim que é incrível, assim, agora no projeto do Unidos pela Vacina, que o Mulheres do Brasil que conduziu. Protagonizou. Ela, assim, ela chega numa mesa de reuniões, tem 30 homens, todos eles, assim... Respeitam. Nossa, muito. Ela é figura que ela representa. Ela é incrível. E ela ensina a gente recebe treinamento, a gente recebe acompanhamento para aprender a lidar e ajudar outras mulheres. Claro, o Mulheres do Brasil tem várias causas, né? Empreendedorismo, violência, cultura, antirracismo. Então, ele é subdividido. No caso, a gente tem o núcleo de Porto Alegre e ali dentro tem as causas. A gente lidera todo o núcleo. Mas é algo assim incrível. Hoje somos 110 mil mulheres dentro. E o grupo já é internacional. É Mulheres do Brasil, mas nós temos núcleo em Nova York, em Portugal, na Alemanha. Brasileiras. E nós apoiamos as brasileiras nesses países. Que massa. E as reuniões, assim, são mulheres de todo o Brasil e do mundo pra trocar e se ajudar. E ajuda mesmo, assim, a parte de violência, né? Algo que tem uma atenção muito especial, porque a mulher precisa ser acompanhada. Então foi algo transformador na minha vida, assim. Até mandar um beijo pras minhas colegas, que eu estou de licença por causa da Fena Doce. Estão um pouco abandonadas, mas já estou voltando. E Tati, o que tu diria para as mulheres que, assim como tu, tem essa ambição de ser CEO, líder de uma empresa? O que tu diria para essas mulheres que estão trilhando esse caminho? Assim, eu ouvi de um cliente esses dias, porque as pessoas não me conhecem, estão me ouvindo, eu tenho 1,53 m. E ele disse assim, Tati, quando tu começa a falar, tu vira uma mulher de 3 metros de altura, assim. Eu entendi a analogia que ele fez, né, um elogio. E a gente tem um problema que a gente precisa melhorar, né? A mulher, quando ela chega no topo ou ela chega num cargo de liderança, tem 2 perfis. Tem aquela que dá as mãos e vamos juntas, e tem aquela que vira carrasca. E isso é muito real, gente, é muito real, acontece muito, eu vivo isso muito, é impressionante, assim. Às vezes tu chega num projeto, tu lida com 5, 7 homens, tem uma mulher, é aquela mulher que tu tem problema, porque ela quer ser a única mulher naquele grupo. E isso é algo que nos enfraquece muito. Por que os homens, eles são unidos? Porque eles não fazem isso. A mulher faz isso, o homem não faz isso. O homem se apoia, o homem se ajuda. E dentro dos cargos de liderança nas empresas é majoritariamente masculino. Tu vê mulheres 2, 3 sentadas numa mesa de reuniões imensa. Exatamente. Então, se a gente não se ajudar, a gente não vai conseguir chegar num nível de mulheres equivalente a homens em cargos de poder. Eu acho que essa questão da competitividade da mulher, ela é... Claro, nós fomos estimuladas com isso. Ai, a roupa, a celulite, como tá vestida. A competir umas com as outras. Exatamente. Porque a sociedade nos impõe que a gente tem que competir. E nisso, para chegar num cargo de liderança, quando tu diz que a mulher ela vira a carrasca, é porque ela acha que a outra tá ali para tirar o lugar dela. Exatamente isso. E não para somar na equipe. Exatamente isso. E quando tu tem esse entendimento, ali no Mulheres do Brasil, quando aparecem mulheres assim, é natural a saída. É natural a saída, porque a Luísa, ela não estimula isso, muito pelo contrário. Ela sempre diz, nós temos que dar as mãos e ser unidas. E é verdadeiro. A gente fica muito mais forte. Então isso é algo que a mulher precisa trabalhar na mente dela, culturalmente, pra gente conseguir mais espaços. E eu diria que não só a mulher, né? A sociedade como um todo, porque os homens têm que participar dessa construção, porque muitas vezes são eles que barram os nossos espaços. A gente vai para um break rapidinho e eu já volto para continuar esse papo super especial com a Tati. Não sai daí. Essa é pra quem tem fome de música.
Delivery 10. De segunda a sábado, das 13 às 14 horas. A maior entrega musical do rádio. Você pede, a gente entrega. Mande sua mensagem de texto para 991520610. Para todos os gostos, tem Delivery 10, matando sua fome de música. 10 FM e a hora certa. 8h21. Marcelo Moraes. Liderados pelo presidente Bolsonaro, nós do PL estamos transformando o Brasil. Sem corrupção, obras são entregues à população. Na pandemia, garantimos vacinas, o auxílio emergencial e geramos mais de 4 milhões de empregos. Na agricultura, acabaram as invasões de terra e valorizamos a produção dos nossos agricultores, em especial aos fumicultores da minha região. Temos muito ainda a construir. Venha fazer parte dessa transformação. Deus, família, pátria e liberdade. O PL defende o que nós acreditamos. Encontrar o caminho de um abraço, a verdade de um sorriso, a gente quer te ver de novo. Fena-Doce, doce encanto de se reencontrar. Pelotas espera você pra comemorar. Fena-Doce de 3 a 19 de junho, patrocínio Banrisul, Empório Gelei, Ozirnet, apoio Sicredi, Ecosul, apoio institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e realização CDL Pelotas. Você quer encontrar tudo o que precisa em um só lugar? Então você precisa visitar a Lebes Pelotas hoje mesmo. Na Lebes, você encontra os produtos e looks mais desejados, com uma parcelinha que cabe no seu bolso. E tem mais, você pode comprar sem sair de casa. É só chamar a Lebes no WhatsApp, através do número 51997600832. Aproveite agora. Lebes, veste você, veste sua casa. Você que é o melhor ouvinte do mundo faz a diferença. Fique com a gente na 10. Seja no site, aplicativo ou 91.9. O que importa é que você está aqui na melhor. 10 FM. Estamos de volta com o Lugar de Fala desta quarta-feira, direto dos corredores da Fena-Doce 2022. 10, muito mais que FM. A gente tá batendo um papo super especial com a Tatiane Misetti, que é Relações Públicas, líder do Grupo Mulheres do Brasil, e a gente vinha falando sobre a questão das mulheres nas empresas, e eu tava vendo, Tati, que tu tens expertise em gestão de crise. Nos conta o que seria gerir uma crise dentro de uma empresa. Gerir uma crise é resolver problema, né? Sim, mas o que difere o problema da crise? Porque o problema tem todos os dias. Assim, por exemplo, eu atendo alguns shoppings. Vou dar um exemplo que é mais fácil de entender, né? Existem coisas que tu não tem como gerir, assim. Uma briga no meio de shopping, um assalto, uma situação assim. Isso é um gerenciamento de crise. Ou um vazamento de informações de uma empresa. Tudo isso é um gerenciamento de crise. Então, a forma de tu lidar com isso é completamente diferente do teu dia a dia. Tu tem que ter uma estratégia, tem que estar preparado. Às vezes as empresas aceitam um treinamento, aceitam que a gente monte, né, algo para se prevenir, às vezes não. Então às vezes tem que te ligar de última hora, socorro Deus. Geralmente é socorro Deus. Geralmente é assim, né? E eu particularmente eu gosto, tá? Parece meio estranho, mas na faculdade a gente tinha muitas cadeiras de gerenciamento de crise e nós aprendemos com acidentes aéreos. Na época, quando eu primeiro da Gol, que a Gol fez um monte de coisas equivocadas. Que é um sinistro que acontece, né? Eles aprenderam muito e nos ensinaram muito com aquilo. Então, a gente estudava muito esses cases de gerenciamento de crise. E é algo que tu tem que ter frieza. Tem que ter frieza pra trabalhar, tem que trabalhar com a verdade. E como tu diz, com estratégia. Ter um bom relacionamento. Eu, graças a Deus, tenho um bom relacionamento com a imprensa. Eu consigo conversar e dizer, olha, essa informação eu tenho, mas eu não posso divulgar ainda. Não, é isso mesmo que tu tá me dizendo, mas eu não posso liberar. Então tem as formas, a gente não pode tentar mentir, tentar inventar.
Então, tu viu ali como eu fiquei nervosa, que eu achei que tinha saído um número errado uns segundos aqui antes de entrar, porque eu me preocupo muito com isso, assim, com a verdade com que eu estou colocando. Que é o que prima com quem trabalha com comunicação, jornalismo, relações públicas, é a verdade dos fatos, né? É o factual. Exatamente, e a gente tem que ter responsabilidade, porque na real, o relações públicas, ele fica ali no meio, né? Então, tu tem ali o cliente e tem os veículos. Então, é algo que realmente faz a diferença quando tu tem um preparo e tu tem um relacionamento de respeito, um relacionamento profissional, né? Nós somos profissionais. Então, a crise é algo bem peculiar. Eu gosto, mas para lidar com ela, a pessoa precisa estudar. Precisa entender como funciona. Não dá para ter amadorismo. Vamos resolver de qualquer jeito. Não dá. Porque aí o problema fica muito maior, assim. E aí, ao passar dos anos, tu vai pegando mais experiência, mas todo mundo pode aprender. Tá certo. E a gente falou um pouco da vida profissional da Tati, né? Do currículo dela, do que ela faz no dia a dia. Mas quem é a Tati, né? Que na sua essência, fora a Tatiane Misetti, que é a profissional, que é a RP, que é a pessoa que trabalha, que lida com os veículos de comunicação. Quem é a Tati? Ai, que pergunta difícil, parece terapia. Diferente com Paola. Olha, a Tati é uma mulher batalhadora, né? Uma mulher que acredita na vida, que acredita nas pessoas, que acredita no amor entre as pessoas, que ainda acredita que existe verdade nesse mundo. Eu sou muito otimista, eu me considero uma pessoa muito otimista. Às vezes eu escuto muito, ai, tu é boba, ai, tu tem que ser mais esperta, ou sei lá. Mas eu tenho uma forma de guiar o meu raciocínio, assim, que eu sempre tenho as minhas relações muito abertas, assim. E eu acho que as pessoas que não entendem isso, elas não devem ficar na minha vida, sabe? Eu gosto de construir relações duradouras, eu gosto de construir relações com base, sabe? Com verdade. E nem sempre as pessoas estão preparadas para isso ou são assim, aí vai de cada um. A gente costuma dizer, cada um oferece o que tem. Exatamente. E se tu recebe algo diferente daquilo que tu propôs, o problema não tá em ti. Exatamente. Eu custei a entender isso, assim. Eu tentava muito mudar, não mudar a pessoa, mas fazer com que a pessoa entendesse o que eu achava que era melhor para ela. E às vezes a pessoa não quer, é um direito dela. E eu me sofria com aquilo. Eu dizia, ai, mas Paola, tal coisa. E agora eu aprendi que não, sabe? Tipo, beijo, tchau. Beijo, tchau, sabe? Nem me liga. Né? Beijo, não me liga. É isso. Ok, sigo a minha vida. Assim, tá bom, pra mim não é. Exatamente. Eu passei por várias transformações agora na pandemia. Inclusive, eu desfiz a minha sociedade. Então, isso foi algo bem delicado pra mim, porque era uma pessoa que eu achava que ela tava na minha vibe, mas ela não tava na minha vibe, entendeu? Então, assim, e eu custei a enxergar isso. Eu dizia, não, mas não é possível. E aquilo ali, pra mim, demorou a cair as minhas fichas. Mas quando as minhas fichas caíram, eu percebi o quanto eu tava num meio, assim, que nem me fazia bem, sabe? Então, isso foi um marco na minha vida. A gente costuma idealizar as relações interpessoais que a gente tem, né? Exatamente. E eu não enxergava coisas que os outros enxergavam. Então eu achava assim que nossa, que as pessoas estavam enganadas. E na realidade eu não conseguia ver. Porque eu tinha uma visão meio poliana, sabe? Eu enxergava aquilo tudo mais colorido. Então isso pra mim foi um grande marco, essa mudança dentro da empresa. Eu decidi não ter filhos, né? Então eu amo a minha empresa, a minha vida profissional. E eu tenho pessoas comigo que são incríveis da minha equipe, né? Então até posso mandar um beijo pra elas, né? Eu não sei se a Camila tá me ouvindo pela web, ela tá em Portugal, que eu morro de saudade dela. Não posso falar da Camila que eu choro. Porque ela tá trabalhando com a gente, né? Sempre esteve comigo há 7 anos e ela pega a Fena Doce junto, ela, mesmo com o fuso horário, ela tá lá comigo. A Luísa, o Clayton, a Ana, a Nath, então todo o pessoal que me ajuda, assim, e me deu um apoio incrível na pandemia para eu viver esse momento, né, de uma forma muito madura. Gerenciar essa crise. Foi uma crise que eu nem entendia que era uma crise, assim. Então, eu me fez me conhecer muito como pessoa, sabe?
de perceber o quanto eu me sentia e que eu tenho que ser mais prática nessas situações. Não, e tu também sempre correndo e viajando estado de um evento após o outro, com trabalhos. E aí, de repente, vem a pandemia, tu dá uma aquietada, diminui e fica a Tati com ela mesma. Agora vamos fazer as minhas coisas. O que são as minhas coisas? Exatamente. Fora o trabalho. E quais são os hobbies que tu adquiriu, assim, durante a pandemia, de autocuidado? Cara, assim, eu trabalhei muito, sabe? Meu hobby é trabalhar louca. Não, mas assim, foi muito importante pra mim a pandemia, pra eu valorizar esse estar em casa, assim. Eu nunca dei bola pra casa. Então, eu tenho 2 escritórios. Os escritórios têm móveis sob medida, são lindinhos, com vidro e tal. A minha casa era tudo bagunçado, assim. Qualquer sofá serve, qualquer estante serve. E eu comecei a olhar pra isso e disse, cara, eu tenho que ter mais conforto, sabe? Porque eu tô trabalhando de casa. Exato! Por que eu não posso ter mais conforto? Isso foi um aprendizado pra mim, que eu não valorizava e eu aprendi a valorizar. Tudo bem que eu tô há 20 e poucos dias fora da minha casa, mas é algo... Que é do processo de trabalho. Claro, com certeza. E foi muito bom. Tá, mas e como é que tu descansa? É um problema. Isso, eu faço terapia pra isso, tá? Então, de fato, mesmo, eu tenho uma questão de hiperatividade, assim. Eu descanso pensando coisas de estratégias e inventando coisas na minha cabeça pro trabalho. É meio... Descanso o corpo, a mente não. É, muito louco, assim. Então aí eu faço terapia pra ter os meus momentos. Eu tenho uma agenda, eu tenho que ler livro 1 hora, tenho que dormir. Eu tenho isso, assim, sabe? Me forçar a fazer. E é algo que tem sido bom pra mim. Porque é o hábito. Porque eu comecei a ficar com pressão alta, comecei a ficar doente, sabe? E é uma coisa que tu entra num looping, assim, não é custoso pra mim, era natural. Só que eu comecei a perceber que as outras pessoas à minha volta, elas ficavam muito incomodadas. Porque, tu não para. Então eu tento ser um pouco mais normal, assim, né? Então quando eu vejo, assim, que eu tô muito, assim... Me passei aqui no pontinho, vou ajustar. Horário, por exemplo, de mandar mensagem. Eu mandava e-mail, tipo, 3 da manhã, 4 da manhã. Não quero que me responda, mas é a hora que pra não perder o feeling aqui, o time da coisa que eu tô pensando, eu já vou... Aí eu meio que passo vergonha, assim. Então eu tento, eu gosto de ver série, né? Gosto de caminhar. Então aí eu faço essas coisas mais normais, assim. Mas isso de ideia é muito... nos deixa muito inquieta, porque eu, quando eu deito também pra dormir, começo, mas tal coisa, campanha tal, não sei o quê. Aí eu levanto, vou pra tudo na minha bancada, assim, da cozinha com a sala, eu escrevo num bloquinho e deixo. Não, mas amanhã eu não posso esquecer, tá aqui. Exatamente isso. É algo que aí eu tenho medo de perder aquilo ali, sabe? Aí eu mando muito mensagem pra Camila. Porque eu só pra não me perder. Ela não me responde agora, só que pra botar pra ti. Ela já sabe. Mas a gente constrói muito juntas as ideias, assim, é muito colaborativo, sabe? Então isso é uma coisa muito boa. Então às vezes tu tá naquele momento e eu não quero perder. Mas eu tenho os meus momentos de paz, mas não é muito. Por exemplo, no fim de semana eu consigo ficar parada um dia e eu já fico nervosa. Já me dá uma ansiedade, assim. É hiperativa? Eu sou, mas eu tô tentando ser uma pessoa mais calma. Além de tudo, tu também faz palestras, né? Faz. Qual o tema da palestra que é o que te brilha o olho? Hoje eu vou falar disso aqui, é o que te dá aquele brilho. Tem 2 que eu gosto de falar. Eu gosto de falar muito dessa questão da estratégia da comunicação, porque eu tenho muito orgulho dos nossos resultados como assessoria, assim, de mídia espontânea, de relacionamento. Eu acho que é muito legal quando tu constrói algo, né, tu tem aquele retorno. Tipo, agora a gente fez Jornal Hoje, assim. O Jornal Hoje não é pago. Aquilo ali foi feito uma matéria que foi construída. Pra mostrar o trabalho que tá acontecendo aqui. Exatamente. Então, assim, é algo que eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de falar mais tecnicamente, às vezes em universidade. E sobre a questão do feminino mesmo também. É algo que me brilha o olho, assim. Esses 2 assuntos. Basicamente o que eu vivo, né? A comunicação e essa questão do feminino, é o que eu mais gosto. Tá, e a gente falou de Fena Doce, eu não te fiz a pergunta clássica ainda. Qual o teu doce favorito? Ai, gurinha, então, mudou. Eu gosto muito de fios de ovos, daquele de fio de ovos. Mas eu sou muito mala.
Porque eu gosto de pegar ali da doceira no meio da fábrica que ela tá fazendo, eu tiro e como na hora. Isso não existe, né? Só tu consegue fazer isso. Então isso é muito mimo, né? Mas agora o meu doce dessa Fena Doce, então eu vou falar que é o doce dos namorados, que foi criado pela Cris, da Mona Lu. Ele é um doce maravilhoso, ele é um Romeu e Julieta com queijo. E ele é incrível. Olha a corte, aqui as baronesas nos abanando aqui ao vivo. Um beijo pra toda a equipe linda. Ai, eu quero elogiar as gurias da corte. Elas são umas fofas. Hoje é o traje de passeio. São muito queridas, têm trabalhado muito, têm curtido muito a feira, tem sido bem legal. Mas doce dos namorados, indico. Tá, então eu fui comprar um ali agora, que eu tava louca pra comer uma tortinha brasileira. Tá. Porque todo dia que eu vim na feira eu comi pastel de Belém. De um lugar específico, que eu sou apaixonada. Da Delícias Portuguesas. Sim. Então, eu digo, não, gente, hoje eu vou ter que comer um doce diferente. Eu fui pegar uma tortinha brasileira e ali tinha menos fila. Eu cheguei e tinha esse doce e eu digo, eu já vou voltar aqui pra pedir, depois já saí correndo aqui pra vir pro ao vivo. Vou pedir agora, que fiquei com vontade. Tem goiabada, Sim, né? amo. Então, e queijo. Tu vai amar. Adoro. Cris, um beijo pra Cris da Mona Lu, maravilhosa. Ela pega todas as ideias, ela é incrível, uma doceira incrível. Nem sabia desse doce, inclusive. Sim, porque eu sempre como aqui, bombom de morango. Teve um ano que eu me apaixonei pela trouxinha castelhana, que é um branquinho com doce de leite uruguaio. E aí a gente fica, né? Cada ano muda. Cada ano tem o amor da vida. É isso que acontece. E eu e Tati temos histórias aqui dentro da Fena Doce de anos que a gente até casamenteira dentro da feira, apresentando casais. É verdade, é verdade. Através de um docinho. Eu tenho fotos pra provar. Vamos voltar aqui pra nossa entrevista. Então, falando das baronesas que agora passaram aqui pelo nosso estúdio da Rádio 10, esse ano mudou a estrutura. Esse ano não, né? 2019, porque o concurso foi e a corte teve que esperar, em virtude da pandemia, para poder fazer a feira agora em 2022. E mudou o formato, que antes eram rainha e princesas. E agora são baronesas. Eu acho que isso tem muito a ver com essa nossa transformação, né, cultural, né? Isso é uma modalidade, porque tu tá fazendo algo que é igualdade, digamos assim. Então elas três são iguais. Além da questão histórica, de fato, nós tivemos uma baronesa em Pelotas, né? Então tem mais a ver ter baronesas do que uma rainha e uma princesa. Porque a Fena Doce tem esse gostinho cultural, né? Tem. Esse apego pela nossa história. Tem. As pessoas vêm aqui, elas querem ver a corte, querem ver coroa, vestido. É algo que existe em Pelotas. Não adianta, quem vem a Pelotas já imagina essas coisas. Mas eu achei muito bacana não ter mais a rainha e as duas princesas, tem que andar um passo atrás, aquelas coisas. E a gente estimula isso no nosso dia a dia, né? Essa igualdade, uma sobe, puxa a outra. Então, quando o concurso fez essa quebra, foi um marco, né? Foi um marco moderno, né? Isso aí foi algo incrível. Eu sei que a Adriane foi uma grande responsável por isso dentro da feira. E a Adriane, ela tem essa mente moderna, assim. Então, acho que foi uma baita de uma sacada. E o pessoal tá aceitando muito e tá gostando muito, assim. Tá muito feliz com as baronesas. E muito mais a ver com a nossa história, como muito você disse, né? mais a ver, muito mais a ver. E elas estão lindas, modéstia à parte, elas estão lindas. Pleníssimas. A gente volta daqui a pouquinho com o último bloco do Lugar de Fala desta quarta-feira, hoje conversando com a Tati Mizetti. A gente vai pro intervalo e já estamos de volta pro nosso bate-papo. Uma seleção especial de músicas para te deixar numa boa. Sua companhia todos os dias na madrugada. Insônia. Para quem ama as melhores músicas e não dorme no ponto. Fique ligado na madrugada da 10, no trabalho ou em casa. Venha ficar acordado com a gente. Insônia.
Onyx Lorenzoni. Com o presidente Bolsonaro, começamos a transformação do Brasil. Acabou o desperdício. Por isso, tivemos recursos para poder atender ao SUS, cuidar da saúde das pessoas e comprar as vacinas. No momento mais difícil, quando te trancaram em casa, nós resolvemos colocar comida na mesa das pessoas com auxílio emergencial. Nós fizemos uma escolha: trabalhar, servir a ti e a tua família. Vem com a gente. O PL defende o que nós acreditamos: Deus, família, pátria e liberdade. Evoque apresenta Fena Show 2022 com os maiores shows do Brasil. Dia 16 de junho, feriado, o quarto DJ do mundo, Alok, com o maior espetáculo do Brasil em 6 horas de festa. Abertura com Cats and Dogs e encerramento com DJ Khalif e DJ Fred, residente da Cult. E dia 18 de junho, sábado, Dilcinho e a super banda Eu Sei Que Tu Dança em 6 horas de festa. Garanta já o seu antecipado em até 10 vezes no cartão de crédito. Em Pelotas, em todas as lojas da Empório Gelei, Ercílio Calçados, Pelotas, Canguçu e São Lourenço. Óticas Carol, Pelotas, Camaquã e Dom Feliciano. Na loja Container, em Rio Grande e no Free Shop Mário em Rio Branco. Mesas somente no Posto 3K ou online pelo site da blueticket.com.br. Fena Show 2022. Patrocínio Grupo Nissul Gala. Realização X13. Classificação 14 anos. Você quer encontrar tudo o que precisa em um só lugar? Então você precisa visitar a Leves Pelotas hoje mesmo. Na Leves, você encontra os produtos e looks mais desejados, com uma parcelinha que cabe no seu bolso. E tem mais, você pode comprar sem sair de casa. É só chamar a Leves no WhatsApp, através do número 51997600832. Aproveite agora. Leves, veste você, veste sua casa. Leves, você pode. A 10 está nas redes sociais. Para não perder o que acontece na sua rádio preferida, acesse facebook.com/10fm 91.9 e compartilhe nosso conteúdo. 10, a rádio dos melhores ouvintes. Boa noite para você que está conectado com a gente aqui na Rádio 10, pelas ondas da 91.9, também nos assistindo, rádio10fm.com. Estamos de volta com o último bloco do nosso Lugar de Fala hoje, conversando com a Tatiane Mizetti. A gente está aqui no meio de um papo super especial, contando a trajetória da Tati. E agora, nosso último bloco, nós temos 2 quadros. E o primeiro se chama Saia Justa. Ah, Jesus! São perguntas um pouquinho mais peculiares, assim, que a gente vai conversar, mas nada que vá comprometer, mais ou menos. Não sabia disso, né? Não, se eu falar, perde a graça. Tati, a gente falou sobre a questão do Grupo Mulheres do Brasil, falamos sobre, né, o teu processo de entrar com essa trajetória de defesa dos direitos das mulheres. Te considera feminista? Ah, sim, com certeza. Ai, adoro quando a pessoa já me dá essa resposta, me aquece o coração. Não, isso é tranquilo. Não, eu acho que as pessoas também têm um preconceito com esse termo, né? Porque não entende o que significa. Exatamente isso. Então a gente pode pesquisar, pode ir no Google, né? Porque ligam muito de ai, tu rasga sutiã, eu posso até rasgar, entendeu? Mas não tem nada a ver com isso, sabe? Então a gente não sabe muito, as pessoas não sabem o que falam, mas com certeza e com muito orgulho. Muito orgulho. Ah, melhor resposta. E falando nisso, qual é a tua opinião acerca da representatividade das mulheres em cargos de liderança que nós temos hoje no país? Olha, eu acho que a gente tem um longo caminho ainda, né? Nós temos dentro do núcleo o Comitê 88, né? E que é assim, precisamos de 80 anos, né, para uma igualdade. Estamos em 70 e poucos anos, mais ou menos agora. Então é muito tempo. Eu falo para as minhas amigas que têm filhas assim, cara, tu tem que lutar pela tua filha, né? Tu tem que lutar por elas, porque outras lutaram por nós, outras fizeram por nós, assim. Tem exemplos em casa. Minha avó, né, eu trabalhava já e tinha um marido que era abusador, que era meu avô, mas era. Então é algo complicado. Então, assim, a gente não pode parar, porque é uma construção. E não tem essa questão assim, é um espaço que a gente tem que conquistar.
sabe? Não é brigar, é conquistar. Né? É ser profissional, é buscar, é mostrar, é uma construção. É como eu falava lá atrás de relações públicas. O pessoal fala, porque o conselho vai atuar, porque eu tenho que ser RP, porque senão vai levar uma multa. Tem que mostrar o trabalho, tem que mostrar e tem que fazer. É difícil? Mas se fosse fácil, né, já estava resolvido. E somos mulheres e temos que fazer isso, né? É algo que todas devem ter dentro de si. E ter a ciência que nós estamos abrindo caminhos, como tu disse, para as que virão. Exato. Porque se hoje a gente está aqui, é porque alguém lutou para que a gente pudesse votar, ter CPF, enfim, coisas que nós não podíamos fazer antigamente. Exato. E não esquecer de que tem um motivo de estarmos aqui. Alguém construiu alguma coisa antes. E a gente precisa seguir, né, nessa crescente para que a gente consiga, daqui a 80, não sei, talvez a gente nem esteja mais viva, mas é uma construção coletiva, a gente não pode só pensar no agora e só na gente. Exatamente isso. Tem que seguir em frente. Então faz pouco tempo agora que saiu a lei que a mulher precisava de autorização do marido para tirar o DIU, gente. Então, assim, ainda falta muito, sabe? Então tem que continuar. Né? Exatamente. E é uma construção coletiva porque esse debate ele não pode ser feito só por nós, na nossa bolha. A gente tem que trazer todo mundo para esse diálogo. E principalmente os homens, para que eles entendam que não é uma competição. Não, eu sempre coloco nas reuniões, principalmente quando eu sou a única mulher na Brade Nacional. Na reunião da Nacional eu era a única mulher. Aí eles falam assim, Tati, vai pra frente. Eu disse, não, eu vou pra frente. Eu vou pra frente porque é o meu lugar. Eu tô aqui trabalhando. Não é pra vocês ficarem me mostrando, mas a gente precisa abrir mais cargos. A mulher consegue ir colocando isso. Tu não precisa fazer escândalo. Tu vai fazendo ponto a ponto, sabe? Então, e dá continuidade. A gente não tem que falar de mulheres para mulheres. Não é isso, não é, Marisa, sabe? A gente precisa falar para os homens entender isso, conversar com eles e educar. É uma questão educativa. E as pessoas querem brigar. E aí não chegou a lugar nenhum. É uma conscientização, né? É o que eu acho, é o que eu faço, é o que eu luto, pelo menos. Feito. Tati, tu é pelotense, mora em Porto Alegre. Qual é o teu time do coração? Grêmio. Na realidade é o Grêmio, porque eu sempre gostei do azul. E aí eu gostava do time azul, fiquei com o time azul e sempre fui do azul. Nunca fui Brasil de Pelotas, gosto do Brasil de Pelotas, gosto de todos os times do vovô lá de Rio Grande, mas eu sou gremista. E Tati, tu que é RP já faz anos, tem uma expertise nesse caminho. Qual a diferença que tu diria da época em que tu te formou pra era digital, pra era das redes sociais? O que mudou trabalhar naquele tempo e agora? Mudou muito, assim, porque hoje todo mundo tem voz, né? Então, aquele tempo que tu tinha de enviar um material e sair uma publicação, tu não tem. Hoje todo mundo publica, hoje todo mundo faz vídeo, então é muito mais rápido, mas também tu consegue ter acesso à ponta, né? Porque tinham coisas que a gente não sabia se era verdade ou não. Qual é a visão que aquilo ali que está sendo dada. Então, pra gente da comunicação, é um grande desafio. A gente teve que se adequar a isso. Eu gosto. Mas é uma grande diferença de tu lidar. Então, tu tem que ter uma estratégia pra digital, mesmo os veículos hoje, né? Hoje a gente tá na rádio, tá na web, tendo já todo mundo na web, ainda é diferente a leitura. Eu recebi uns influenciadores aqui na FenaDoce. O projeto, a forma de lidar é toda diferente. É tudo diferente. Então, assim, tu também não pode repetir modelos. Essa é a diferença de tu analisar os teus públicos, saber com quem tu tá falando. E qual a linguagem. Exatamente, porque aí tu consegue atingir. Eu tava explicando isso agora para um conselheiro. Cada programa de jornal, de rádio, tem o seu DNA. Então, tu tem que respeitar. Tu, como um assessor, tu tem que pensar como é que tu vai adequar, né? Aquele discurso, qual é o público que vai te ouvir. Exatamente. E a internet nos traz, como tu disse, todo mundo tem voz, com certeza, mas tem o ônus e o bônus, assim como atinge o maior número de pessoas que antes muitas vezes não tinham acesso a essas informações. As informações também saem muito distorcidas. Todo mundo se acha no direito de ir atrás de uma tela xingar o outro. E aí entra a cultura do cancelamento, enfim. É um problema, mas também eu acho que agora tá ficando um pouco melhor essa questão dos haters, assim, porque o pessoal já tá começando a entender como isso funciona. Antigamente era pior. O que me preocupa muito ainda é a questão das fake news.
é algo que as pessoas não conseguem consultar, não buscam a informação correta. A gente vê muito aqui na Fena Doce, nas redes, assim, tem muita gente que defende a feira, inclusive agradeço, né? E as pessoas nem sabem, por exemplo, que mais de 40 mil crianças entram de graça, ganham doce, é um doce que é comprado, ganha ingresso. E sabe que eu tinha, e no início da feira eu tinha ouvido uma informação distorcida, eu digo não. Aí quando eu vim aqui eu perguntei, não, as crianças vêm, elas ganham doce, elas ganham acesso ao parque. Então o importante de a gente saber também onde se informar, porque a fake news é o pesadelo do jornalista, né? Eu acredito, né? A gente acompanha. Então, assim, existem as fontes seguras. Então, antes de tu começar a repassar coisas, e tu vê que as pessoas não têm responsabilidade nenhuma, de compartilhar. Nenhuma, e vão falando e vão respondendo. Mas é que eu recebi do meu pai, mas é que teu pai também não checou, coitado. Não deu, não se deu conta, né, que existe hoje um outro mecanismo de informação que não é verídico. Então, assim, eu sempre digo, assim, busquem nas fontes, quando eu dou palestra na universidade, assim, procurem se informar, porque é muito complicado isso. E depois, para desfazer, é mais complexo ainda. Tá melhor, um pouco melhor, mas ainda falta muito. Qual a tua visão econômica e política atual do nosso país? É complexa. Muito complexa. Eu acho que... Tratando de Brasil, não tem outra palavra. A gente tá vivendo um momento muito tenso, né? E eu acho que nós que trabalhamos com comunicação, nós vamos viver meses bem complicados, assim, porque afeta a todos, né? Afeta o teu dia a dia. O pessoal não tá em campanha, mas está em campanha, e tu tem que lidar com a política. Eu até aprendi, disse assim, eu não gosto de política. Aí me disseram assim, Tati, não, todo mundo tem que lidar com política, né? Então é diferente de tu estar... pão, é tudo. Exatamente, é diferente de estar num partido político, se filiar a um partido político. É verdade, né? Então a gente tá fazendo uma discussão sobre isso. E a gente precisa sim falar de política, não precisa, se tu não quer te posicionar ou te filiar, isso é uma opção, mas assim, tu tem que te inteirar das coisas. E influencia tudo, influencia toda a tua vida, o que tu compra, o que tu faz, o teu poder de compra, o futuro do teu país, o futuro da tua vida. E eu acho que a gente agora, em outubro, tem uma grande oportunidade de realmente analisar, eu não sei o que vai acontecer, e fazer alguma coisa por nós, porque nós temos o poder do voto. Ainda bem que temos. Então a gente tem que usar de forma sábia. E analisem, não fiquem... Eu sempre digo assim, tudo tem dois lados. Pesquisa, sabe? Pesquisa a informação. Eu sempre gosto de ouvir, eu gosto de perguntar, e eu pergunto para todos os partidos, assim. Eu pergunto, tal coisa é assim, tal... O que aconteceu? Gosto de ler bastante. E eu acho que a informação é o nosso grande poder, entendeu? A nossa grande libertação. E eu acho que é o que vai fazer a diferença. Eu espero que as pessoas tenham essa consciência. E quando a gente fala de política, por exemplo, as pessoas, antes mesmo de ler alguma coisa, pesquisar, elas se apaixonam muito pelo discurso de alguém e se influenciam muito, né, por um posicionamento, muitas vezes sem se dar conta que não existe um plano de governo, que não existe uma proposta para que melhore determinado aspecto do país, da economia, seja o que for, mas muitas vezes não se dão conta. Mas eu noto muito nessas gerações mais novas que já chegaram com a internet ali, usando e sabendo mexer nas mídias digitais, enfim, que eles têm um pouco mais dessa preocupação, porque eles estão mais ativos nas redes. Sim. Algo que eu acho que as redes ajudam muito, que eu tenho esse hábito, tá? Eu acompanho o meu deputado estadual, meu deputado federal, meu senador. As votações que acontecem, eu acompanho qual é o posicionamento deles, para ver se aquilo ali tá alinhado com o que eu penso ou não. É algo tão simples, porque é divulgado. Então, assim, tu pode acompanhar o cara há 4 anos para ver o que ele tá votando. Tá votando a favor ou contra aquilo ali, tá alinhado contigo ou não. Na próxima eleição, vota ou não, sabe? Mas as pessoas votam, não lembram nem em quem votar. Pergunta pra muita gente, quem é que tu votou para vereador? Não lembram. Então, hoje, a internet, o meio digital, a pessoa pode acompanhar. A pessoa pode acompanhar o que aquele candidato ou candidata está fazendo. Inclusive, não perdendo a oportunidade, a gente tem um núcleo para estimular mulheres na política. Então, isso é algo muito importante, que as mulheres, elas precisam ter voz, mas elas precisam querer estar nesses lugares. Então, a gente tem um acompanhamento
né, um treinamento para ajudar a mulher. Ela tem que se licenciar do grupo para poder se candidatar, mas existe um apoio do grupo para isso. Então, mulheres, a gente precisa ocupar esses espaços. E eu que trabalho com política também, a gente fala as mulheres precisam, mas é muito uma questão de resistência, porque é um espaço masculino onde se tu não tem um preparo e uma vontade muito grande, tu é engolida pelo sistema. Mas tem que aproveitar o momento da moda. Não me matem eu falar isso, mas os partidos estão querendo mulheres. Então aproveitem que a gente tem que ocupar. Pra se engajar. Exatamente, porque depois aí não ocupam os espaços. Olha, nós abrimos, mas ninguém ocupou, então não vamos deixar isso acontecer. Então precisam vir mulheres para ocupar essas vagas. E mulheres para votar em mulheres. Exatamente, olhem para as mulheres. Tá certo, Tati. Agora a gente vai pro nosso último quadro desse bloco do Lugar de Fala, que é o Desenrola, que é uma pergunta ping-pong. Tá. Eu vou te falar e tu vai me responder da forma mais breve que tu conseguir. Tá, vamos lá. Eu já vi que pra ti é difícil, que você fala bastante. Eu falo bastante, mas vou me concentrar. Tá certo, Tati. Tati por Tati, quem é? Otimista. Um sonho. Ir pra Disney, nunca fui. Eu tenho esse sonho. Eu quero conhecer o Mickey, é meu sonho. É verdade. Porque eu paguei minha faculdade fazendo recreação e eu ainda quero realizar esse sonho. Eu lembro disso. Outra vez que eu te entrevistei disso. Não, olha, não falei só uma palavra, mas é Disney, conhecer a Disney. O que é a representação de sucesso pra ti? Olha, eu não vou conseguir responder uma palavra, mas é sentir pleno no que tu faz, sabe? É isso, tu tá cansado, tu tá sem voz, mas tu tá feliz. Eu tô feliz aqui no que eu tô fazendo. Eu acho que a gente tem que... A vida é muito curta. A gente tem que botar a boa energia, ser grato no que a gente faz. Tá legal, procura outra coisa, assim, mas não resmunga, sabe? Faz aquilo bem, faz aquilo feliz. A gente tá vivo. Olha quanto a gente perdeu a vida. Então, eu acho que é isso. É tu ser feliz no teu dia a dia. Não existe uma felicidade plena, entendeu? Existe a caminhada e a construção. É isso que eu penso. O que a comunicação representa na tua vida? É tudo, né? A comunicação... Porque a comunicação é tudo mesmo, entre todas as pessoas. E ela é um grande instrumento, quando ela é bem usada, né? Então ela é algo incrível, que as pessoas nem imaginam o poder que elas têm na mão. E trabalhar a comunicação de forma estratégica é algo impressionante, assim, é muito lindo de ver, assim, é uma ciência incrível, assim, eu sou apaixonada por comunicação. Falou em felicidade, qual é o teu sinônimo de felicidade? O que te deixa feliz? Comer um balde de pipoca. Parada, sentada e vendo TV é algo que eu me sinto plena. Vai pra cima vendo série. Quando eu consigo fazer isso, eu fico bem feliz. De verdade. Tati, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso Lugar de Fala. Obrigada mais uma vez por estares com a gente aqui na Rádio 10. A porta tá sempre aberta, volte sempre. Ai, muito obrigada. Quero mandar um beijo também pra minha equipe que tá comigo aqui na Fena Doce, além da equipe da Reversa, a equipe que trabalha comigo, os guris, Rafael, Alair, todos juntos aí. Mandar um beijo pra Fê e agradecer vocês. Eu acho que foi incrível esse ano. É a primeira vez, pelo menos desde que eu estou aqui, que a Rádio 10 montou esse espaço. A Lu, querida, maravilhosa. E tem sido um sucesso. Vocês estão fazendo um auê, tá muito bonito. As ativações estão maravilhosas. Então, meus parabéns. A feira precisa disso. E a gente tá super feliz em receber vocês aqui. Muito obrigada, Paula, mais uma vez pelo carinho. Eu que agradeço e também já... deixo um parabéns especial para toda a equipe da Rádio 10 que está realizando um grande trabalho aqui na Fena Doce, ou das 2 às 10 ou das 10 às 10 nos finais de semana. Um grande beijo para toda a equipe que está aqui todos os dias trabalhando para que a informação chegue na sua casa, né? Para que vocês consigam receber todo esse carinho dessa equipe que está trabalhando. Obrigada pela tua companhia nessa quarta-feira. A gente vai ficando por aqui. Quarta-feira que vem eu tô de volta, não mais da Fena Doce, mas do nosso estúdio lá na rádio. Uma boa noite, um bom feriadão para todo mundo. Até quarta.